Mulher feminina. Ela nasceu com as conquistas do feminismo, do aprendizado com as dondocas e hoje tem independência econômica, autonomia de comportamento e é suficientemente resolvida para admitir que gosta dos homens, mesmo não dependendo deles. Significa que ela não se submete ao machismo. Pode e procura ser admirada pela beleza sem se achar fútil. Larga um companheiro se não o ama e não se perde quando está sem companheiro. Ou seja, admite que ama o homem, mas sobrevive mesmo sem ele. Machismo é um papo que já era. Ela é a líder da sua própria vida. Filha e neta da mulher feminista e da mulher dondoca, tem segurança e autossuficiência sem precedentes, enfrentando tudo com elevado grau de competitividade, tanto na vida acadêmica quanto na profissional, sem perder a vaidade para se produzir, investindo em saúde sem temor de ser taxada de fútil. Sua liderança, ambição e visão em todas as direções são também alimentadas pelos hormônios femininos com um pequenino e fisiológico grau de hormônio masculino, não o suficiente para provocar guerras, mas sim para reagir veementemente contra injustiças e ataques de terceiros. Isto é, a mulher está adquirindo as características do macho alfa sem o despotismo e a violência testosterônica. A mulher de hoje seria a alfa evoluída, pois chamá-la simplesmente de mulher alfa seria colocar nela as características do macho alfa. Entretanto, uma questão básica é a tomada de decisão entre investir na carreira profissional ou na maternidade. Umas querem se realizar na profissão antes de ser mãe, e a ciência está ajudando a maternidade tardia. Outras querem lançar-se profissionalmente após os filhos crescerem. A ciência tem ajudado as mães a não serem matronas. Mãe feminina. É na maternidade que a mãe feminina se perde. Parece que o instinto materno é mais forte que ela mesma. Por um filho, ela faz o que não faria por ninguém, nem por ela mesma. Talvez um recém-nascido precisasse de uma mãe assim mesmo, mas ela erra quando, por amor, passa a poupá-lo de esforços necessários para o crescimento dele próprio e faz por ele o que ele devia mesmo fazer. Assim, o filho não constrói uma autoestima saudável. Quanto mais o filho se desenvolver, melhor será para ele mesmo, seus pais, sua família, para a sociedade e para o planeta Terra. A mãe, mesmo sendo feminina, perdoa e não cobra a consequência das ações de um filho pequeno, autorizando-o a fazer o que tem vontade e não o que deve ser feito. Não é amor demasiado. É falta de conhecimento dos atuais padrões elementares de uma boa educação, da formação de um cidadão. Perdoar é para castigos. Hoje, os castigos não educam. O que educa são as consequências, transformar erros em aprendizados através de ações diretamente relacionadas aos erros. O principal veneno da educação dos filhos é a culpa. Culpa de trabalhar fora quando pensa que devia estar com os filhos. Culpa de estar com os filhos quando acha que devia estar trabalhando. Essa mulher ainda se responsabiliza pelo que o filho faz na sua ausência, com a clássica pergunta: onde foi que eu errei? Mesmo tendo a mulher evoluído bastante nas últimas décadas, como mãe, ela evoluiu muito pouco. Em certos aspectos, ela continua como a jurássica mãe a defender os filhos contra as onças ferozes devoradoras de criancinhas suculentas. Mas essa lentidão se deve também ao papel de pai, que continua muito primitivo quando é simplesmente um provedor. Como trabalham fora e ficaram mais independentes, financeira e afetivamente, do homem, algumas mulheres exageraram em produções independentes. Criam seus filhos dispensando a presença do pai deles, que serviu somente para fecundá-las. Há outros filhos que ficam sem pai, pois este virou ex-pai, foi embora, e é a mãe que os cria sozinha, não abre mão de tê-los consigo. Um dos maiores acertos educacionais é a mãe não pretender ser mãe querendo suprir também o papel do pai que está ausente. Pois um filho cresce mais saudável com mãe no lugar de mãe, sabendo que às vezes o pai virou ex-pai.
Esta verdade dói, mas em tempo certo o filho poderá saber que seu pai não assumiu a família. Marido da feminina. O homem tem se esforçado e vem se adequando aos poucos para poder se dar bem com a mulher, esposa, namorada, amante, companheira. Mas são mudanças periféricas que ainda não atingem suas características fundamentais. Basta descuidar um pouco que logo lhe brotam as características machistas jurássicas. Basta também se interessar por outra mulher e lá vai ele procurando adequar-se para tornar-se atraente para ela. Aliás, essa tentativa de adequação põe abaixo o homem que quer se impor somente pelo seu jeito de ser. Alguns homens evoluíram bastante e já receberam um batismo. Metrosexual, homem da metrópole. O homem que cuida do seu corpo, da sua aparência, das suas roupas, usa cosméticos, faz depilações e cirurgias plásticas para se embelezar, sem que tudo isso fira sua masculinidade. Respeita a existência e pontos de vista da mulher, ajudando-a no que lhe é possível, desde ir para a cozinha até reuniões escolares dos filhos, passa a trocar fraldas e fica acordado à noite sem se sentir afeminado. Em geral, é bom. Em geral, é bom pai e procura ajudar bastante sua esposa e cuidar das crianças, mesmo que não sejam seus próprios filhos. Outros homens não evoluíram tanto assim, a ponto de serem metrosexuais, mas estão da- dando tímidos passos para distanciar-se do clássico machismo. Pois a mulher feminina aceita mais o homem como ele é, desde que não seja machista, agressivo, desrespeitoso, mal educado. Nem tanto trabalhador, nem tanto explorador. Prefere que ele seja sincero, carinhoso, afetivo, sensível, forte o suficiente para mostrar suas fraquezas, que decida com ela o futuro dos filhos, os projetos de vida, onde passar as férias, que carro comprar, onde morar. A mãe feminina quer dividir com o seu marido a educação dos filhos, as contas a pagar, discutir a relação. Já não aceita mais ser submetida ao homem pelo simples fato de ele ser provedor. Essa mãe tirou o pesado fardo imposto ao marido pela mulher dondoca. Filhos da feminina. Assim como a mulher feminina quis discutir a relação com o companheiro sem querer ser autoritária nem dondoca como suas antecessoras, a mãe feminina quis fazer o mesmo também com seus filhos. Talvez aqui esteja a maior complicação na qual ela se meteu, pois os filhos saíram realmente às avessas do que ela pretendia. Criancinhas não podem ter a mesma força que seus educadores. Porém, as mães femininas não quiseram impor nem o que era necessário. Limites, respeito, obediência, dever, dando autoridade através de permissividade às vontades dos filhos. Ou seja, as crianças começaram a exigir que as mães satisfizessem suas vontades, adequadas ou não. Para tanto, usavam qualquer argumento, valendo-se até das próprias incongruências das suas mães. Alguns pais também começaram a agir como mães femininas e, com isso, perderam também sua autoridade inerente a um papel de educador. O exemplo clássico dessa situação é quando uma criança se nega a fazer o seu dever e sua mãe, no lugar de estabelecer que suas vontades têm limites e que dever se esclarece e não se discute, passa a discutir a relação. A melhor maneira de perder a autoridade de educador é perguntar ao filho se ele quer ou não cumprir o seu dever. Acredito que não esteja longe o dia em que a mulher será também mais natural como mãe, pois, como feminina, a mulher está progredindo a passos gigantescos. Se até 1975 de cada 100 mulheres, 25 trabalhavam, em 2002 já eram 50, tendo aumentado, portanto, 100%. Também passaram a ganhar mais. Em comparação com o que era pago para o homem, para a mulher se pagavam somente 55% do salário pago ao homem em 81. A partir de 2002, dados do IBGE mostram que ela passou a receber 70%. A diferença salarial continua diminuindo e o número de mulheres trabalhando fora continua aumentando. Mulher mãe versus working mother.
Mulher-mãe é a atualizada, que, mesmo tendo condições e capacitação para o trabalho, opta por se dedicar a ser mãe full-time, em detrimento de sua carreira profissional, numa época em que controla cada vez mais o dinheiro da casa, quando 55% delas têm cartões de crédito e representam 44% da população economicamente ativa, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Aliás, segundo estudo do Fórum Econômico Mundial, realizado em 2006, quanto maior a participação da mulher na vida econômica, mesmo sem trabalhar fora, mais desenvolvido é o país. Insisto nisso para mostrar o quanto está difícil para a mulher escolher não ser uma working mother nos dias de hoje, quando 51% das trabalhadoras também são mães. Mãe maternal. Tendo observado que não é o tempo de permanência da mãe com o filho que o educa, mas é o seu preparo como educadora que conta. Sem dúvida, a presença da mãe é muito importante na formação do filho. Porém, observo muitas crianças e adolescentes que têm suas mães à disposição e são mal educados. A educação hoje é um projeto racional, mesmo que regado a muito amor. Mesmo porque é preciso muito amor para não desistir de educar. Marido da mulher-mãe. Já não pode ser, já não pode mais ser um marido machista, apesar de ser ainda o provedor absoluto. Mas não é porque ele trabalha que é dono do salário. Seus ganhos vão para a família e ele não pode gastar dinheiro como desejar, pois a esposa opina sobre as compras, geralmente tem carta de habilitação e dirige o segundo carro da família, com o qual chofera os filhos para a escola e outras atividades. Esse tipo de marido reconhece já a sua importância na educação dos filhos e vai também às reuniões escolares ou leva as crianças aos aniversários dos seus coleguinhas. É um homem que demonstra mais afeto, não tem vergonha de soltar suas lágrimas de emoção, gosta de ser pai, mesmo que tenha de trocar fraldas e não dormir enquanto seu filho não chegar das baladas. Prefere dialogar com a mãe dos seus filhos sobre a educação e o futuro destes a discutir a própria relação conjugal. Filhos da mulher maternal. Infelizmente, a maioria desses filhos está sendo criada sob paradigmas antigos, portanto, essas crianças ainda não têm interiorizadas preocupações éticas nem atitudes cidadãs. Por outro lado, algumas mães que conseguiram mudar estes paradigmas têm criado os filhos mais felizes, responsáveis e respeitosos. Visível diferença de educação revelam essas crianças quando as vemos nas escolas ou em outras atividades. Não são tão tiranas e respeitam regras, sem perderem a alegria de viver nem as peraltices naturais a qualquer criança. Suas mães, conscientes ou não, aplicam o princípio quem ama, educa, que torna o mundo melhor e mais feliz, alimentando-nos de esperança de um futuro melhor. Ocorre que esses filhos, que já nascem com um celular na mão e um computador no bolso, estão num mundo totalmente diferente do de seus irmãos 10 anos mais velhos. Falar uma segunda língua já lhe é natural. Muitos estão em escolas bilíngues, como também lhes é natural ir à escola com 2 anos de idade. Mais do que aprender estudando, essas crianças, filhos, querem aprender fazendo. Por isso, os manuais para lidar com seus brinquedos simplesmente são ignorados, como dissemos, e eles constroem seus conhecimentos através de acertos e erros. Ressalto nesses casos a importância de os pais estabelecerem claramente o que é certo e errado, antes de começarem a complicar e relativizar situações com a famosa frase "depende". As crianças de hoje não têm medo de arriscar, são capazes de escolher um DVD, colocar no aparelho, ligá-lo e fazer passar na tela o seu capítulo preferido. Tudo isso com 2 ou 3 anos de idade, executando uma tarefa que seus avós ou alguns de seus pais temem até de longe ter de executar. Mulher polivalente. Mulher polivalente é a mulher contemporânea que é dona do seu nariz, estudada, competente, dirige o seu próprio carro, cuida-se na aparência e na saúde, toca seu negócio próprio, liberal ou corporativo, mora ou não sozinha, conforme a sua escolha, consegue divertir-se com ou sem companhia masculina, sozinha ou com amigas, ou sozinha no meio de ambientes masculinos e ainda se dá bem com a própria família. Mãe polivalente.
Todas as mães sentem muito a responsabilidade da maternidade. Umas, mesmo com pesar, necessitam colocar o trabalho como prioridade. A mãe polivalente consegue ser mulher-mãe nas horas em que está com os filhos e os educa, e working mother quando está no trabalho, mas com uma grande diferença. Leva trabalho para casa e leva os filhos para o trabalho. E é esta sua estratégia. Para não ficar tanto tempo distante dos filhos, leva para casa algumas tarefas do trabalho e, durante o trabalho, dá um jeito de falar com os pequenos pelo telefone, com os maiores pela internet ou por torpedos do celular. Estas mães mais parecem irmãs mais velhas, não as antigas matronas, e não abrem mão da sua vida própria ou com o marido. São a típica mãe cheia de mãos, a mulher polvo. Conheço uma mãe que, enquanto almoça um sanduíche, faz as unhas da manicure, fala com os filhos no telefone viva voz e ainda folheia uma revista, protegendo o esmalte. Apesar de a mãe polivalente ser uma evolução das demais, ela ainda está longe de se sentir bem satisfeita consigo e com a vida que leva. É interessada, informada e extremamente crítica, mas muitas vezes ainda se sente culpada por não estar mais presente na vida dos filhos e também culpada como profissional, pois dificilmente está 100% focada e concentrada em seu trabalho. Por isso, costuma ter uma alta expectativa de apoio e colaboração do marido, nem sempre correspondida por este. A mãe polivalente vive um desafio diário, como um malabarista que precisa manter vários pratos no ar o tempo todo sem que nenhum caia no chão.